Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de polêmica e até mesmo explicar um pouco a respeito do comportamento do meu indicador aqui e por que eu planejei e estruturei ele dessa forma, o que torna o meu indicador, logicamente, o melhor indicador do mercado atual. E eu vou provar isso para vocês, tá? Até vou te mostrar algumas coisas do GexBudget, que realmente a estrutura dele me ajudou também muito a montar o meu indicador, né? Logicamente. E vou mostrar para vocês alguns detalhes que me fizeram concluir que é um erro tático olhar apenas o 0DT. Seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você está gostando do conteúdo, compartilha com outras pessoas para que elas possam aprender também um pouco mais a respeito do mundo das opções, do dinheiro esperto e como que o SMC hoje está mudando drasticamente também, né, gente? Vamos lá então, né? O erro tático de você olhar apenas o 0DTE. A grande verdade, pessoal, é que hoje, né, o mercado de opções está dominado, né, pelo 0DTE, que são aquelas opções que vencem, né, no mesmo dia. E muita gente, infelizmente, acha, né, que ali é onde que o preço ele é decidido, né? Só que isso, infelizmente, ele é um erro tático, né? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você o verdadeiro peso que tem o 0DTE, como que eu combino isso com o 1DTE e principalmente como eu marco isso no 5DTE. Sabe por quê? Porque é exatamente assim que para mim, que é um dos melhores indicadores do mercado e que moldou o meu indicador, que é o GexBudget. Sou assinante do GexBudget também, para mim uma ferramenta indispensável e eu deixo ele juntamente no meu indicador da Nasdaq, no NinjaTrader. Até para você que é assinante já sabe, né? Ajuda muita gente, tá? Mas, né, eu combino isso aí nas lives, principalmente, né, ao vivo, com 1DTE e conforme você está vendo na tela aí, o 5DTE no TradingView. Então, nós vamos ver agora o que significa cada um, né? Então, o 0DT, vocês sabem, né? É o vencimento que expira no mesmo dia. O 1DT, próximo dia. O 5DT, toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem lá o vencimento para aquela semana. Então, o 0DTE, a gente pode dizer que ele é o reflexo imediato do volume que está acontecendo ali na sessão de Nova York. O 5DTE é como se a gente pudesse dizer que ele é o quê? O terreno, né? Onde o market maker está fazendo o quê? Construindo a sua posição. E a gente sabe, eu já falei aqui para vocês, né, que nós temos o modelo, né, que eu utilizo do gama como estrutura e o delta como o fluxo real de hedge que o mercado faz. Então, a montagem de posições está relacionado ao gama. Toda a estrutura do mercado formado pelo market maker está alavancado no gama, certo? E vamos falar de números. Os números realmente eles impressionam. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Deixa eu até pegar aqui para vocês um dado interessante. Então, vamos colocar aqui abaixo, né? Então, vamos lá. Ó. Os números, eles realmente impressionam. O 0DTE, gente, ele já responde por 50% a 60% de todo o volume negociado, por exemplo, no S&P 500, que foi onde eu achei os dados, tá? Isso representa cerca de 1 trilhão por dia em valor nacional. O restante, 40% a 50%, vem dos vencimentos entre 1, 2, né, 3, 4 e 5 DTE. E aí vem uma grande sacada. Prestem bem atenção, hein? Prestem bem atenção. E deixa seu comentário aqui a respeito do que eu vou falar agora. O 0DTE, ele pode dominar o volume. Porque a gente está vendo aí, ó, 50% do volume nacional do dia, né? Só que isso não quer dizer que ele domina, gente, o preço. Não. Isso não quer dizer que ele domina o preço. Sabe por quê? Porque, vou pegar para você o exemplo do GexBudget, tá? O GexBudget, ele não olha só volume. Ele mede a exposição do gama
certo? E o cálculo é mais ou menos esse aqui, ó, porque eu peguei o cálculo do GXBut, tá? Até para montar o meu próprio também indicador. Então tá aqui, ó, o cálculo é isso, ó. Gama vezes o Operinterest vezes 100 vezes o spot ao quadrado vezes 0,01, tá? Então ele forma as três horizontes, que é o 0DT, o 1DT e o 5DT, para formar então o NetGex, mostrando se o market maker ele está amplificando, ancorando, né, ou absorvendo as posições, ou se ele está desmontando posições. O 0DTE, ele tem, gente, muito volume mesmo, conforme os próprios dados aí mostram. Mas o vencimento dele peca, porque é um vencimento muito curto. Então, o seu efeito no gama, ele é de curto prazo. Ele é praticamente um ruído puro do mercado. Já o 1DT, que são as posições que são formadas no próximo dia, que já estão sendo carregadas até mesmo junto do 0DTE ali, e o 5DTE já carregam o que? O gama acumulado, onde o hedge institucional realmente vai pesar, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Quando que você, preste bem atenção, ó. Quando você olha apenas o 0DTE, você está vendo o que o market maker ele está ajustando ali a cada 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. E para quem usa indicadores como o GXBut, Spot Gamma, MetroQ, presta bastante atenção nisso. A primeira meia hora do pregão é porrada para todo lado, certo? São as montagens de posições. A partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília, aqui, Brasil, 11 horas, você vai ver que tanto o gama positivo por Operinterest e volume, tanto o gama negativo por Operinterest e volume do 0DTE, muda muito pouco. Muda muito pouco, porque já foi montado as posições, e daí o mercado já está ancorando as coisas para o próximo dia, e descontando o do 5DTE. Certo? Então, quando você olha apenas o 0DT, você está vendo o que o market maker está fazendo ali na montagem, no minuto, mas as defesas e as âncoras do preço, elas já estão sendo feitas no 1DT e no 5DT. O 0DT, ele mostra para você o barulho que está acontecendo ali na briga institucional. Só que o 5DT, ele te mostra o mapa. E eu vou mostrar aqui para vocês na prática ali como que o GXBut monta exatamente isso, tá? Um exemplo que você talvez que a gente poderia usar para exemplificar melhor é o trânsito, né? Então é como você observar o trânsito sem você conhecer o traçado das ruas. Você vê o movimento, você vê o que está acontecendo em volta, mas você não entende qual que é a direção que aquilo está tomando, por mais que ela apareça depois de um tempo e estabilize. O trader que ignora o vencimento semanal, né, ele não está conseguindo reagir no longo prazo da semana ali, tá? Já o trader que antecipa e ele tem já os vencimentos 5DT, ele está antecipando o movimento. E eu vou mostrar para você já como isso é uma pura verdade, tá? Uma coisa, gente, tá? Que é assim, ó. A gente tem que entender que volume, ele é fluxo. Estrutura é direção, tá? Então é por isso que o 5DTE ele continua sendo o coração do mercado. Quer ver como isso é verdade? Vamos pegar aqui então o GXBut, certo? Aqui no seu canto direito, para quem é assinante vai ficar mais fácil de observar isso, tá? Eu tenho o vencimento, que é o lasted, que você usa todos os dias para o seu 0DTE, tá? E o next, beleza? Qual que está o dia do vencimento aqui? Por exemplo, para a Apple. Dia 11, não é verdade? 8/11. Qual que é o vencimento dia 8/11? Não é sexta-feira que vai chegar agora?
Então vamos pegar a Nasdaq, né? Eu tenho o peso das 7 magníficas, eu já fiz vídeo sobre isso, já fiz vídeo mostrando o peso das 7 magníficas, tá? Então, aqui ó, eu tenho o agregado de 90 dias, o 0 DTE, tá? E o Next, que é o próximo vencimento. Tá? Então, por exemplo, hoje aqui é sábado, né? Então ele não vai mostrar. A partir de segunda-feira, a hora que abrir às 10h30 aqui o GexBut, ele vai mostrar para mim lá dia 3, né? Dia 3 do 11. E vai ter o Next dia 8 do 11. Que é o vencimento de sexta-feira. Então ele pega o vencimento de sexta-feira, 5 DTE, e vai diluindo isso no 1 DTE. Então ele vai pegando lá do vencimento do 5 DTE e vai diluindo e mostrando para você o fluxo. Por isso que não muda muito o fluxo das ações durante a semana, exceto quando você tem, né, os drivers importantes, tá? E eu digo isso com propriedade porque eu monitoro, gente, as ações, tá? Eu monitoro as ações todas aqui também, construindo. Para quem é meu assinante sabe, né? Que a gente monitora as ações aí, ó, de todas as formas, tá? Ó, com o call, gama positivo, toda a estrutura institucional, né? Do mercado, né? Então tá aí. Então se eu comparo aqui o GexBut, tá? Ele me tira do vencimento de sexta-feira o seu 0 DTE e o seu 1 DTE. Tá, e quando eu venho aqui para a Nasdaq, né? Vamos pegar aqui a Nasdaq, NDX, tá? Então, tá aqui o vencimento de hoje, né? Porque, né, o last hoje, mas vai estar lá 3 do 1. E o next 4 do, no caso, dia 4, né? Aqui ele não tá te mostrando o vencimento para sexta-feira. Essa é a grande sacada que muita gente não tá percebendo, né? Então aqui ele te mostra o vencimento pro próximo dia. Qual que é o próximo dia? Não é o próximo vencimento, o próximo não é o 1 DTE. Então começa a observar, se você é assinante do GexBut, né? Você vai ter o do dia. E quando você joga pro próximo Next, ele já tá lá fazendo para você o Next do próximo dia, do próximo vencimento. Então às vezes próximo do vencimento de terminar a expiração do 0 DTE, você já consegue ver praticamente a posição pro próximo dia vigente, o 1 DTE. Só que da onde que eles estão tirando tudo isso? O que é a Nasdaq? A Nasdaq não é o conjunto de 100 ações, tendo as 7 magníficas com peso maior, tendo a NVIDIA sozinha movimentando 21% das ações da Nasdaq? Então, se eu tenho... Aí é uma questão de lógica, né? Se eu tenho... Agora não apareceu, apareceu. Se eu tenho que o próprio GexBut monitora o vencimento de 5 DTE para formar o 0 DTE e o 1 DTE, o que isso me mostra? Me mostra exatamente o que eu estou tentando explicar para vocês. Que... Deixa eu pegar aqui de volta, né? Que a Nasdaq, né, o 0 DTE, ele tem a sua influência, lógico que ele tem a sua influência no dia, mas estruturalmente, e daí é uma coisa técnica, pessoal, estruturalmente, quem manda é o 5 DTE. E eu vou mostrar isso agora aqui no gráfico para vocês, prestem bastante atenção. Se você não concorda, deixa a sua divergência aqui no comentário que a gente troca uma ideia. Eu sempre estou aberto, né, a entendimentos, né, a trocar, a compartilhar informações, tá? E se você concorda e se faz sentido para você, agora vai fazer mais ainda, né, diante do que eu estou mostrando aqui para vocês neste vídeo, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui o Gex Strike Bars, tá? O Dex Strike Bars e a minha estrutura formada aqui pelas linhas, tá? Então, o que eu sempre falo para os meus alunos na live? O gama, média estrutura, delta, médio fluxo, beleza? O que eu tinha na sexta-feira aqui? Bem legal, gente, bem legal o movimento de sexta-feira. E eu, por sinal, eu acreditava na alta, tá? Mas só que depois que o fluxo inverteu,
ficou muito claro para mim que era baixa, tá? Então vamos lá, eu tinha o dia sendo formado por uma acumulação de preço após um resultado excelente que saiu, né? Agora eu não lembro de cabeça de quais foram as ações que deram excelentes resultados, tá? Só que, além de olhar isso, eu tenho que olhar o que? Estrutura, né? Então a estrutura vigente já havia mudado via também o Wyckoff aqui para venda, né? Ou desmontagem, ou uma redistribuição de Wyckoff, tá? Então, o que acontece? A teoria, ela me diz o seguinte: quanto maior o gama positivo, o mercado tende a ser o quê? Um imã de preço para essa região, beleza? Então, se eu tenho mais gama positivo e as barras estão crescendo, o mercado está indo em direção àquilo lá, porque o fluxo também está mostrando isso, né? Principalmente, muitas vezes, o delta vai estar mostrando também as barras crescentes, né? Nesse fluxo. Beleza. Só que, ó, o que acontece? O Gamma Flip da estrutura semanal estava no 185, muito próximo, um pouco acima, quase nada acima da Open Day Line, tá? Quando o mercado trabalhou um pouco acima do Gamma Flip, né, a gente sabe que o que acontece? O market maker vende topo e compra fundo para fazer o seu hedge. Ele ficou acima de todo esse volume de call por volume aqui, ó. E o que tem informação no indicador? Acima ele compra. Só que muito próximo dele, o que eu tinha? Gama positivo por volume e gama positivo por open interest. E as barras mostravam exatamente isso aqui, certo? Esses vencimentos dessas linhas aqui são 5 DTE. 5DD, gente, tá? Então, quando o mercado deu essa repicada 9,15 e depois desovou no ponto de ajuste, certo? 10 horas, Nova York abriu exatamente em cima do call. Olha o Gamma Flip aqui, ó, do semanal, amplificando já o movimento quando caiu. Amplificou o movimento quando caiu, ó. Aí às 10h30 aqui eu já estava com o gama do 5DTE flipado, só que lá no GXBut, o 0DTE estava me mostrando um NetGex positivo, inflado, mostrando head comprador. E isso aconteceu por quê? Aí entra uma questão muito técnica, tá? Que é o que, ó? Vamos colocar numa região horizontal aqui para você entender, ó. Eu tinha nessa região um Max GXP aqui, ó, um GXP, aonde o que? O market maker vai defender porque o Max GXP reflete a máxima exposição do gama em puts. Então, é uma região de defesa para o market maker. Se está acima do preço voltando a fazer pullback, ele tende a defender isso, né, para testar a oferta de estrutura, e se não houver defesa, ele amplifica o movimento pagando mais forte ainda, porque daí ele vai junto, direcional, quando está com o Gamma Flip, tá? O que eu tinha muito próximo dessa região? Olha o volume de puts que tinha muito próximo dessa região, que mostrava também que isso era um suporte técnico. Só que, certo? Eu tinha aqui, daí entra muita coisa técnica, né? Ó, eu tinha uma acumulação, eu tinha uma manipulação, eu tive uma distribuição, eu tive uma indução e depois eu tive o processo completo de Wyckoff, redistribuição. Beleza? Se você está entendendo o que eu estou falando, você está começando a pegar o conceito do porquê que o SMC, né, o dinheiro esperto, ele é tão bom conciliado com os níveis de gama e de opções. O mercado tentou reagir aqui um pouco na região onde você tinha um forte volume de puts e você tinha aqui um put wall por open interest, que são regiões que já tem negociações em aberto ali, né? Da região. E você tinha também uma defesa estrutural muito forte ali, tá? De gama negativo por volume, que também mostrava que era uma região muito forte, tá?
no 26 mil ali. E também, né, esta região aqui era um ponto tático, né, 75% aqui dessa estrutura, beleza? Só que o mercado, tá, ele usou a Vol Trigger aqui como um gatilho de volatilidade e amplificou esse movimento, porque quando você perde essas regiões, porque o fluxo está muito forte e o market maker está amplificando, tá? Se perder um gama negativo do 0DTE é uma coisa, se perder um gama negativo do 5DTE é outra totalmente diferente. E qual que é a informação que você tem? Abaixo amplifica. Então vender rompimento aqui para continuar até onde? Aonde que ia parar esse movimento? Será que o 4 horas ia trazer o preço para baixo? Não, porque o 5DTE estava me mostrando que a mínima exposição que o market maker estava prevendo para aquele semana estava no 25.900. Era tipo assim o pico de exposição dele mínima ali no gama. E a gente tem o Max Gex também, que é o pico dele máximo de gama. Pode rolar squeeze? Pode rolar squeeze e ele perder o controle. Não, se fosse um drive muito forte, com certeza poderia acontecer isso. Só que o 5DT estava mostrando que ali era a exposição mínima dele. E daí que outras informações que eu tinha no meu indicador que você não tem em outros indicadores. O Gex Strike Bar estava mostrando para você que se tinha um volume fortíssimo de calls compradas aqui na região. Se o mercado está trabalhando acima do preço dessas calls e volta a fazer pullback, tem que redear comprado, tá? Assim como que ele perde o volume de puts, tem que redear vendido. Então o que o mercado fez no mini Gex aqui? Comprou forte, porque era a mínima exposição na semana ali. E o NetGex do 0DT tava lá atolado, Vamos mostrar aqui, né? Que tem que mostrar, né? Quando argumenta, tem que mostrar. Tava atolado, 36 mil e 5 mil negativo no dia. Quem que no 0DT vai pensar em comprar um fundo desse aqui? Me diga. Você teria segurança de comprar um fundo desse aí com um Open Interest de volume e de Open Interest aberto, né? Um NetGex de volume com 36 negativo e um Open Interest negativo de menos 5 mil contratos ali naquele fundo? Não. Agora, se você estivesse utilizando o vencimento de 5 dias, aquilo te daria segurança para você comprar. Estrutura. E que mais que eu tinha aqui? Um forte o que? Fluxo de delta, né? Olha o volume de delta aqui. Era a minha maior barra de volume de delta aqui no 25.900. Mostrando que o market maker estava defendendo essa posição com unhas e dentes. Não é à toa que, né, eu comprei esse fundo aí. Cadê aqui? Eu vou até mostrar para vocês, tá? Cadê? Ah, eu não tirei. Eu não postei. Tá no meu celular. Eu não postei, tá no meu celular. Mas eu comprei esse fundo aí, gente. Deixa eu mandar pro meu celular enquanto termina esse vídeo para mostrar para vocês, tá? Isso mostra, pessoal, isso mostra que a gente tem que tomar muito cuidado de tá aqui, ó. Então, aí a gente tem que mostrar, né, ó. MiniX também era alvo de FIBO do dia, tá? De Nova York. Tem esse detalhe também, tá? Ó, MiniX 25.900. A compra que eu fiz aqui, ó. Tá? E tem isso também, tá? Que tem que mostrar porque, né, era esse movimento de
aqui espelhado para baixo, tá? Foi esse movimento todo aqui espelhado para baixo. Por quê? Aqui, ó. Isso. Bateu o primeiro alvo. Teoria perfeita de quem entende de Fibo vai entender o que eu tô falando, né? Voltou na retração, né, do dia. Ó, pouco acima dos 50%. Veio direto para o segundo alvo. E deu esse lindo movimento comprador aí no final do dia. Então, gente, para finalizar esse vídeo aqui, mostrar para vocês o quão importante é você alinhar e não desconsiderar isso, tá? Porque o próprio Gex Butch faz exatamente assim. Então ele pega, resumindo o nosso vídeo, né? O agregado, né? Pega lá o vencimento para sexta-feira, 5DT. Temos que mostrar aqui, né? Vamos lá, mostrar aqui. Tá? Então ele pega lá o agregado, ó, vencimento lá dia 8/11, que é o da próxima semana, das ações. Então eu tenho um conjunto de 100 ações. Então todo mundo tá olhando o 5DT lá. E daí ele desmonta o 5DT para formar o volume do 0DT ao passo que vai entrando. Então vai entrando os dados lá, ele vai formando e vai descontando do 5DTE lá. Tá aí já te trazendo o 1DTE, que é o pro próximo dia. E tanto isso é verdade que eu sou assinante, né, da Barchar, né? Então eu tenho que mostrar aqui para vocês também a Barchar, como que funciona, né? Aqui na Barchar, né, eu consigo pegar de cada vencimento de cada dia que eu quero. Só que quando eu venho, tá, para as ações, a PL. Quando eu venho para as ações, esse que é o ponto chave, gente. Tá aqui, ó. Qual o vencimento que eu tenho, né? Dia 7, né? Que é o vencimento da próxima semana. Qual que é o próximo? Dia 14. Qual que é o próximo? Dia 21. Qual que é o próximo? Dia 28. Todos a cada 5 dias. 5DT. Então, fica aí para finalizar o vídeo para vocês pensarem um pouquinho quando alguém falar para vocês que só o 0DTE importa. Não. O 0DTE, ele é apenas um ruído do que está acontecendo no dia, do que as montagens e pequenas desmontagens de microestruturas que são formadas no dia. Mas o que realmente importa é o 5DT, é onde realmente está alavancado ali o restante praticamente, né, do que fica quando vence o 0DTE, fica praticamente 40%, e isso vai acumulando todos os dias até o vencimento de segunda-feira, de sexta-feira, tá? Então me sobra 40% de segunda, mais 40% de terça, mais 40% de quarta e assim por diante. E eu tenho um esqueleto, uma estrutura formada de gama, de delta, de fluxo, né? Ali até chegar sexta-feira. Então se você olha só o 0DT, muitas vezes você pode estar operando no escuro, porque você não sabe qual é o fluxo real. E o meu indicador, né? Aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu indicador, né? Ele é feito exatamente para te mostrar o fluxo do que está acontecendo, aonde o market maker vai estar defendendo com maior força. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, agora o ouro, né? Então, no ouro aqui, ó, também tem a mesma situação, mas está bem divergente aqui, né? Porque eu tenho bastante gama negativo puxando aqui, tenho gama negativo aqui, ó, que são pontos aonde o market maker vai fazer ajuste. Olha o ponto de delta negativo aqui. Então pense, quando eu vejo isso no 5DTE, você acha mesmo que essa região não tem valor estratégico na montagem e desmontagem de posição? O que tem maior peso? O que tem maior peso? Um gráfico de 1 minuto, um gráfico de 1 hora ou um gráfico semanal? Onde vai acontecer realmente as maiores defesas institucionais, né? Pense nisso. Forte abraço e até o próximo vídeo.